Provocação Histórica. Olá, olá. Olê, 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 olá para todo mundo que está entrando aí. Está começando mais um Provocação Histórica e o último aqui, Provocação Histórica em grande estilo dessa temporada 2024-2025. Eu dou um salve a vocês e para quem ainda não sabe ou quem não lembra, eu sou o Lindenay Pareto, historiador e um professor de história no Brasil com um intenso, violento e virulento passado pela frente. E a despeito das tragédias nacionais e mundiais, eu tenho a alegria de toda semana estar com vocês aqui há 4 anos, narrando um pouco da história do Brasil e do mundo no Provocação Histórica. E desde já agradeço ao nosso grande público por essa audiência, carinho e paciência com os grandes temas da história, porque somos, vocês sabem, projetos infinitos de nós mesmos nessa história, que não cessa até, evidentemente, o ser humano, ou, se quiserem, o capitalismo tardio, destruir a face da Terra e botar a própria espécie em xeque e em extinção. Mas, senhoras e senhores, eu tenho a alegria de receber aqui no Provocação Histórica, encerrando e começando ao mesmo tempo em grande estilo essa temporada 2024-2025, uma historiadora que eu admiro há muito tempo, que já tive a alegria de encontrar nos corredores do IFISH da Unicamp e estava convidando ela praticamente assim quase um ano. E ela, muito atarefada, e dizendo, não, né, o que eu vou dizer lá? Fazendo ali, né, uma conversa, uma prosa comigo. E, finalmente, eu tenho a alegria de apresentar a vocês ela que só aceitou uma entrevista nesse 2024, começo de 25. Ela, Lucilene Reginaldo, professora de História da África no Departamento de História da Unicamp. Seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica. Agora eu já posso pôr no meu Lattes, além desses da TV, né, de que você só veio no Provocação Histórica nessa temporada. Olha só. Estou emocionado. Oh, Lindenay, obrigada, muito obrigada. Eu falei para ele que só ele mesmo, viu? Cara insistente, né? Pô, esse cara não me esquece. Cara insistente. Mas ótimo, muito obrigada. Estou muito feliz nada. em estar aqui conversando com você. Espero que resulte, porque eu sempre digo ao Lindenay que eu sempre acho que tem gente mais interessante para trazer aqui. Exato, essa é a frase de efeito dela. Mas enfim, vamos ver, vamos conversar. E eu sempre disse a você que você tem que vir aqui narrar suas histórias e essa historiografia e essas pesquisas tão importantes, né, para a gente pensar a formação desse Brasil, né? Estava dizendo esses dias para Creuza Oliveira, que é militante das trabalhadoras domésticas e dos nomes fundamentais que luta contra o trabalho análogo à escravidão, que o Provocação Histórica, no fim das contas, foi se fazendo como um programa que discute a historiografia de África, Brasil, de escravidão, de pós-abolição, que é o que interessa na história desse país, né? Você acha isso? Sim, Por quê? Sim. É a fundação desse país, não é? Concordo plenamente com você. Esse país, não é, que foi fundado, não é, com o trabalho de pessoas escravizadas, trazidas, né, forçosamente, né, ou seja, do continente africano, na sua maioria, e depois seus descendentes, libertos e livres de cor, não é? Tem, então, na presença dessas pessoas, nessa sociedade, toda uma importância econômica, estrutural, não é? Mas uma importância também histórica e social e política, não é? Ou seja, acho que o fato do Brasil ter sido o país, né, que durante 3 séculos, né, recebeu o maior número de africanos das Américas, né, de um contingente de cerca de 12 milhões e 500 mil africanos deportados, o Brasil recebeu, né, aqui no Brasil desembarcaram mais de 5 milhões e 600 mil, acho que esses são os dados mais atuais. Assombroso, né? Um número assombroso. Ou seja, só isso diz muito, não é, sobre a história desse país, quer dizer, fundado com o trabalho escravo. E depois, eu acho que o que você tem discutido aqui em vários programas, com vários colegas, a gente tem debatido, quer dizer, fundado no trabalho escravo, uma cultura, não é, fundada na presença dessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, um país com imensas desigualdades raciais, não é, e desigualdades raciais que não são
fora de lugar, né? Como muitas vezes aparece, não é? Aquela Um coisa pouco do no Robert discurso. Schwartz, né? As ideias fora do lugar. Exatamente. Olha, não, mas o Brasil é um país com uma população majoritariamente de origem afrodescendente, africana, não é? Ou seja, o racismo no Brasil é diferente dos Estados Unidos, porque aqui a gente nunca teve essas leis, né, de segregação absoluta. Não é? Ou seja, a cultura africana ela é entendida, né, como uma base fundamental da cultura brasileira, mas o Brasil é um país que mata negros com 11 tiros pelas costas, né, sem que as pessoas se comovam, né, com esses corpos ali. Então, ou seja, isso acho que é um pouco um resumo, né, do quanto, né, isso que é esse racismo brasileira, não é? Ele tem um lugar na sociedade brasileira ainda hoje muito importante, não é? Um lugar de sedimentar hierarquias. Né? Totalmente. E aí, como eu falei para você aqui no Fluxo da Consciência, né? Estou aqui com Lucilene Reginaldo, professora do Departamento de História da Unicamp, diretora do Secult, um dos grandes centros de estudos de história social desse país e desse mundo, fundamental, né? no próprio levantamento da importância da resistência dos escravizados na formação do Brasil, inclusive, né? Mas, enfim, e eu estava falando para você que no Fluxo da Consciência a gente vai de acordo com o mote inicial, que é essa questão do racismo, né? Por exemplo, recentemente, lendo Inaí Lopes dos Santos, O Racismo Brasileiro, o nosso glorioso Muniz Sodré, inclusive vai ser professor da pós aqui do ICL e da FESP, com o Fascismo da Cor. Que luxo. Né? E também o Gessé, como o racismo criou o Brasil, cada um à sua maneira, uma historiadora, o outro é um antropólogo, um outro é um sociólogo, mas tem tudo a ver com o que você discutiu recentemente também em relação, sei lá, ao racismo em Monteiro Lobato, né? Como que você define como historiador e especialista em história afro-atlântica, trabalhando com esses homens livres de cor? Até pediria para você, se puder, para o nosso grande público, o que significa um homem livre de cor circulando no Império Português, vai para Coimbra, está no Congo, está em Angola, mas está também no Brasil, que ainda não é o Brasil independente, o que significa esse circular, né? Mas como que você, como historiadora desse período, define esse racismo permanente ou como permanência no século XXI? Como você definiria esse estrutural, que é um vespeiro, né? O Muniz chama de estruturante. Bom, eu não sei, acho que eu vou começar então falando dessa minha pesquisa, porque ela é uma pesquisa que no início não era, né? Mas que eu fui aos poucos entendendo que ela tem um problema aí, não é? Historiográfico muito contemporâneo, muito interessante, que são os debates em torno do que a gente vem chamando de uma história social do racismo. Né? Então, acho que eu vou falar um pouco desse movimento para chegar depois lá no Monteiro Lobato. Até porque, no final das contas, a minha intervenção aí sobre Monteiro Lobato foi também, né? Uma resposta. Uma resposta, mas em razão dessas minhas reflexões em torno de uma história social do racismo. Certo. Né? Bom, então, eu já tinha muito tempo que eu descobri um personagem chamado André do Couto Godinho, que nasceu em Mariana, Minas Gerais, não era Mariana ainda, era Vila do Carmo, não é? Na primeira metade do século XX. Mas, enfim, mas eu descobri esse cara, na verdade, já adulto, não é? Ele chegando em 1779 no Reino do Congo como missionário. Né? Então, encontrei lá Era um cristão missionário. Era um padre secular. Então, estava lá, padre secular, não é? E nessa chegada a Angola, a esse grupo de missionários, cada um deles tinha uma breve apresentação para o bispo local. E o André do Couto Godinho era apresentado da seguinte forma: padre secular, homem preto, formado em cânones, de conhecida virtude e que chega a Angola com ardentes desejos de ir ao Reino do Congo. Então, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu fiquei louca, inclusive duvidei dos meus conhecimentos de paleografia. Eu falei, não, eu não devo... Estou lendo isso mesmo? Será que é um homem preto formado em cânones? Não é? Aquilo me deixou... Assim, formado em cânones é o quê? Dentro da doutrina... Cânones era um curso, então, no século XVII, século XVIII, né?
O cânones era um curso de direito religioso, direito canônico, não é? No caso específico das universidades portuguesas, em particular de Coimbra, o curso de direito canônico, ele formava tanto aquelas pessoas que iam ser os doutores das leis da igreja, mas também os doutores das leis civis, ou seja, o curso de cânones era um curso de formação em direito religioso, em direito canônico, mas também em direito civil, não é? Então, o formado em cânones eram os bacharéis, os nossos bacharéis, né, que iam trabalhar na administração colonial ou na administração metropolitana, e era o curso mais prestigiado de Coimbra. O curso de cânones e o curso de leis era, quer dizer, formava especificamente os juristas, mas ele tinha uma especificidade que era, né, o direito civil, não é? Então, ele era menos completo, mas era um curso também muito importante. Agora, o curso de direito canônico era o máximo. Porque exatamente, porque significava que o indivíduo que saísse dali, ele podia tanto ser bispo, arcebispo, entendeu? Ter altíssimos cargos na administração eclesiástica, mas também na administração civil, né? Desembargadores e tudo mais, todos esses tinham curso. Então, é isso. Então, o que me espantou era o fato de ter encontrado um homem, né? Um padre secular, então ele era um padre, né? Já tinha sido ordenado, etc. e tal, estava na hierarquia católica, mas que tinha essa formação religiosa, desculpa, né, numa universidade que depois eu vim a descobrir que é a Universidade de Coimbra, né? Então, a princípio, eu estava interessada, então eu fiquei muito impressionada, né? Eu estava estudando mobilidade desses homens de cor. Você perguntou quem eram esses homens de cor, não é? Ou seja, são essas pessoas que no período do contexto da escravidão, né? No contexto, nesse caso, no século XVIII, que eu estava estudando, pessoas que ou não, fundamentalmente nasciam livres, né? Eram filhos de libertos, não é? Ou estavam, às vezes, muito próximos ainda, né? do pai liberto ou do pai escravo, ou eram pessoas realmente que estavam já algumas gerações distantes da escravidão. Mas eram definidos como pessoas de cor. Esses normalmente eram pardos, eram mulatos, né, de diferentes tonalidades. Mas, enfim, a história do André Godinho, então, me chamou a atenção para isso. Então, eu fui estudar, depois de muito tempo eu decidi estudar a trajetória dele, relutei muito, achei que não ia dar, e eu comecei justamente pelos estudos por Coimbra, não é? Porque rapidamente eu me dei conta que tinham muitos buracos, assim, que eu não conseguia saber por onde começar. Inclusive, essa parte do início da história dele, Mariano, eu descobri muito depois, me custou muito tempo. Pesquisando em Coimbra. Agora, Coimbra, assim, ali eu sabia, né, que ele foi estudante, então tinha os livros de matrícula, o período todo que ele cursou. Então, eu fui para a documentação em Coimbra. Fui para a documentação em Coimbra, de fato encontrei ele se matriculando em 1752, se formando bacharel em 57, se formando licenciado em 1759. E aí, em 1759, eu encontro, né, num livro onde ficam registrados os exames, né, os exames finais, né, lá o nome Livro de Informações Finais. E lá nesse livro... Termo literal, né? Literal. Nesse livro estava lá registrado, né, que ele, então, André do Couto Godinho, e aí aparece pela primeira vez nos registros de Coimbra. Até então, se eu não soubesse que ele era esse homem preto que eu encontrei chegando em Angola, eu jamais teria sabido que ele era um preto, né? Mas aí, pela primeira vez, aparece homem preto, não é? E esse livro de informações finais era um livro dos exames, então você tinha a nota final do exame dele, né? Do exame ali, nesse caso de licenciatura, né? Para ser licenciado. E aí aparecia uma frase, não tem informação, né? E eu fiquei 2 anos com esse não tem informação na cabeça. Até assim, como mote de título, né? Virou o título de um artigo, não tem informação, não sabia o que isso significava. E eu, enfim, fui procurando na historiografia de Coimbra, né, quem tinha escrito a respeito, né, eu até já brincava com um colega, a primeira vez que eu cheguei a Coimbra, atrás das informações sobre o André do Couto Godinho, encontrei um pesquisador muito importante, um colega que naquele momento me ajudou, inclusive, a entender como é que era a lógica do arquivo. E eu falei, estou estudando o André do Couto Godinho. E ele ficou impressionado, assustado. Ele falou, não, imagina, que no século XVIII não tem estudantes pretos aqui em Coimbra, não é? Eu falei, não, tem sim, tem ele, não é? Olha só. Bom, mas enfim,
eu só consegui decodificar esse não tem informação, não é? A partir do momento em que eu descobri que essa era um recurso que a universidade utilizava para, digamos que, restringir o acesso aos graus acadêmicos mais altos, não é? Tanto em Coimbra, e depois posso até explicar por quê, né? Fora de Coimbra, porque esse registro do exame final ali também era uma espécie de... Era o histórico escolar, né? Que o cara levava, né? Quando ele ia procurar emprego, né? No Desembargo do Paço, fazer o concurso. Tinha que estar tudo ali. Então, ou seja, não ter informação significava que aquele cara não tinha nota para apresentar de desempenho, né? Bom, enfim, aí acabei descobrindo que era um recurso utilizado especialmente para barrar a ascensão dos cristãos novos, não é? Ao doutoramento, não é? E também a esses altos postos, não é? na corte. E comecei a perceber que, a partir do século XVIII, além do não ter informação, que era muito comum em relação aos cristãos novos, começa a aparecer não tem informação por mulato, não tem informação por pardo. E aí, imediatamente, eu liguei. Eu falei, tá, homem preto não tem informação. Ou seja, ele não estava sendo informado porque ele era um homem preto. Ou seja, aquilo era aquela frase lacônica, aquela sentença, dizia o seguinte, olha, você não vai poder requisitar, não é, o ato de doutoramento, né? E você também não vai poder buscar emprego no Desembargo do Paço como a sua qualificação acadêmica permitiria. Não é? Ou seja, criava a distinção. Exatamente, criava a distinção e criava e traçava ali um limite. Então, naquele momento eu me dei conta, então, que... Bom, e aí eu vou para essa história social do racismo, né? Na qual eu digo que estou muito... Tem um debate interessante, né, e grande, acho que entre os historiadores, né, um pouco em torno... bom, primeiro é isso, ou seja, a gente sabe que o racismo... A gente sabe o que é o racismo no século XIX, a gente sabe o que é o racismo no século XX. Não é? Um marco, assim, digamos que muito importante, né? Durante muito tempo foi uma espécie de marco assim, consensual, né? Nas ciências sociais, de que o racismo ele se conforma, não é? Enquanto uma ideologia, não é? E enquanto políticas realmente, né? De Estado, etc., a partir disso que a gente vai chamando do racismo científico, né? Lá nas décadas de 20, a gente tem, né, no Brasil... ali Eugenia, né? Exatamente. Ou seja, a partir da década de 20 do século XIX, não é? Século XIX adiante, entre as décadas de 20 do século XIX lá, e as primeiras décadas do século XX, né? 30, né? Você começa a ver, não é, que você tem todo um pensamento... científico, não é, que ratifica e não ratifica não, quer dizer, ratifica depois, né, mas que institui, né, uma compreensão de que a humanidade ela é formada por grupos diferentes, não é, e esses grupos diferentes tem por base, quer dizer, é uma diferença que está inscrita na aparência das pessoas, não é? Na cor da pele, na textura do cabelo. Isso, por sua vez, coincide com a origem geográfica das pessoas, né? Então, a cor da pele, a origem do cabelo está no continente africano, mas também está no continente americano. Exatamente. Então, é toda uma conformação. E não é só uma questão do reconhecimento da diferença, é o reconhecimento da desigualdade. Não é? Então, ao mesmo tempo que você tem aí, né, uma antropologia física, né, que vai demarcando, né, essas diferenças no corpo, não é? Você tem um pensamento do âmbito da filosofia que vai dizendo, ó, e além de tudo, eles não têm Estado, são sociedades simples, né? E aí você tem um pensamento do ponto de vista, né, sei lá, da geografia que vai dizendo, não, e eles estão nesses lugares quentes. Ou seja, essa ideia de que, então, a humanidade ela não só tem diferenças, né, que tem marcas físicas, né, as pessoas olham e você vê a diferença, mas essas diferenças são desigualdades
não é? E são desigualdades que depois se remetem, inclusive, a uma ideia de evolução, né? De princípios de uma, né? Ou seja, você, olha, tá vendo? Você consegue ver que esse daqui está mais próximo do primitivo, né? Não à toa as associações bizarras e trágicas com os hominídeos, não só com os hominídeos, mas com símios, né? Com símios em geral, né? Até nas exibições, né? Exatamente. Alguns dias eu estava lendo, por outra razão, um texto sobre os pigmeus, não é? Que nossa, esses... E aí eu me lembrei de um filme, não sei se vocês lembram, um filme que eu me lembro da minha infância. Esses filmes que passavam em sessão da tarde, sim. Eu não me lembro mais como era o nome. Tinha a Mina do Rei Salomão, tinha a Mina. Lembra? Esse era uma espécie de Elo Perdido, mas que mostrava um casal de pigmeus que foram retirados não sei de que região da África Central, evidentemente, né? Bom, são vários grupos, né? Fisicamente semelhantes, mas com diferenças culturais entre si, mas assim, genericamente chamados de pigmeus, né? Mas então um casal é retirado dessas comunidades e eles são levados para a Inglaterra por dois desses exploradores do século XIX, né? Que ajudam a criar essa ideia, né? Ou seja, que está no Indiana Jones. Que está no Indiana Jones, né? Mas esses estavam atrás de achado, de buscas quer dizer, estavam em busca de animais, de plantas, mas também naturalistas, né? Mas também seres humanos que, de alguma forma, iriam contribuir para suas pesquisas, né, sobre o mundo natural, né, ou sobre, enfim. Mas eles levam, então, esses dois casais, levam esse casal, né, um homem e uma mulher, para a Inglaterra, e colocam no laboratório, numa jaula, não é? E ficam observando, não é? E teve um momento que um dos cientistas olha, um sai, o outro fica, e esse que fica, de repente, ele fica ouvindo música clássica o tempo todo, e aí ele percebe que o homem, né, o rapaz, começa a assoviar. Eu não me lembro mais qual era a música clássica, podia até lembrar. E ele começa a assoviar. E aí ele leva um choque. Ele fala, não, como é que ele está assoviando? Como é que ele sabe isso, né? Acho que era o elo perdido o filme. Porque o grande choque dele é dizer assim, não, se ele é o elo perdido, se ele está mais próximo lá, não é, dos primitivos, como é que ele pode entender que essa melodia... Como é que ele pode entender e reproduzir essa melodia tão complexa, né? Enfim, aí ele começa a entrar meio em parafuso... A mulher olha para ele, aponta para ela mesma e diz o nome dela, né? E aponta para ele e diz o nome dele. E aí ele começa a ficar enlouquecido. Enfim, aí começa uma disputa entre os dois, porque o colega queria levá-los para uma dessas exposições, né? Essas exposições do século XIX, né? De monstruosidades. Então, assim, fechando parênteses, um pouco só para dizer que é isso, ou seja, você tem então eu acho, né, entre o início do 19 e as primeiras décadas do 20, né, a consolidação, de uma forma exatamente, de uma forma de compreensão realmente do que é a humanidade, né? Então então aí está o racismo científico, né? Mas aí você tem um debate assim, interessante em torno, acho que entre os historiadores, não é? Que é reconhecer, que é pensar que, antes disso, você já tem marcas da diferença que também se pautavam nesse reconhecimento, né, de que a cor da pele era outra, né, de que o cabelo era outro, de que o tipo físico era outro, né? Mas isso não é ainda esse racismo científico do século XIX. Isso é o quê? Não é? Então, é uma questão. Isso é o quê? Mas isso é o quê? E se remete a tempos muito anteriores, ou seja, isso começa quando, não é? Ou seja, isso tem a ver com a modernidade, com as descobertas do Novo Mundo, né? Com esses primeiros contatos com o continente africano, não é? Qual é a diferença, na verdade, entre esse reconhecimento da desigualdade, né, e isso que vai ser o racismo aí, né, do século XIX que a gente tem, e do século XX? E depois acho que tem uma outra pergunta que é, bom, mas e quando será que começa, não é? Isso que vai dando corpo a esse racismo aí do século XIX, não é? E acho que não tem muita dúvida que o século XVIII é muito importante para isso, né?
esse século XVIII, sabe, da taxonomia, sabe? Do iluminismo. Do iluminismo. E sua razão, né? Exatamente. Produzindo não é? essa forma de... Exatamente. Então, sabe, essa ideia da razão, do Estado, né, de uma hierarquia, né? Ou seja, é isso. Nenhum filósofo para de pé, inclusive. Exatamente. Né? São todos profundamente racistas, né? Sim, e até porque tem essa ideia de que se você tem a realização da razão está no Ocidente, né? Está no mundo ocidental, né? Então, ou seja, o homem iluminista universal é o europeu, o branco, né? Ou seja, é o homem ocidental. Ele é o homem universal, né? Ou seja, ele está ali, não é? Representando, né, a vitória da razão. Não é? Então, então, assim, acho que tem esse grande debate, não é? E uma coisa importante para mim, e aí sim, para os historiadores, né, sociais, foi reconhecer que tudo bem, acho que tem essa coisa das ideias, tal, mas a gente também está querendo entender melhor como são as práticas, né? Ou seja, como é que isso vai se instituindo, né? No dia a dia das pessoas, né? Ou seja, como é que esse fenômeno, né, que vai hierarquizando as pessoas a partir da cor se institui, né? E acho que essa história social do racismo, né, na qual então a minha pesquisa se insere, né, é uma história tem trazido coisas importantes, como por exemplo, reconhecer, não é, que nos primeiros contatos, não é, dos europeus com o continente africano, não é, lá no final do século XVI, século XVII, você tem ali um demarcador da diferença, não é? Mas ainda não é exatamente o demarcador da hierarquia racial, não é? Então, você reconhecia ali com aqueles povos a possibilidade de você fazer comércio, de você levar religião, não é? Inclusive de você estabelecer relações de amizade, de trocas, né? Diplomáticas, não é? Mas você não tem a língua, né? Também é muito interessante, não é? Você tem você vê os catecismos e gramáticas que os missionários produzem no século XVI, no século XVII, não é? Ou seja, você quer entender aquela língua, né? Você quer entender o que as pessoas falam, né? Você entende que tem uma complexidade ali naquela organização social e você precisa entender aquilo para se relacionar com as pessoas, não é? Então, isso é muito diferente, não é? Daquilo que você vai ver lá no século XIX, né, quando você lê o Conrad, né, o Conrad, bom, enfim, quase muita gente conhece, né, O Coração das Trevas, o grande escritor, não é, naturalizado em inglês, né, ele enfim, que tem esse livro clássico, que é a história de um cara, de um marinheiro que acaba se tornando comerciante, vai lá, né, entra no Congo, no século XIX, no Rio Congo. E né? parte da expedição ali no Tamisa, em Londres. Exatamente, e chega até o Rio Congo, que inspirou o filme, né, Apocalipse Now, né? Ou seja, o Apocalipse Now é inspirado no Coração das Trevas do Conrad, só que aí muda, não é? O horror é o soldado americano no Vietnã. Né? Enfim, mas tem uma passagem dele que ele está, várias passagens, mas uma em que ele está observando lá um grupo de africanos e aí ele vê as pessoas conversando, tal, e aí ele diz assim: nossa, eles estão balbuciando alguma coisa, ou seja, ele duvida, inclusive, que aquelas pessoas estão falando uma língua inteligível, né? Então, ou seja, isso é diferente, né? Sabe, dessa percepção anterior de que o missionário vai lá e se ocupa em fazer uma gramática do Kikongo, uma gramática do Kimbundo, não é? Uma gramática da língua falada no Monomotapa, não é? Disso que você vai ver lá no século XIX, que é, inclusive, aproximar essas pessoas, né, do primitivo, de uma espécie de, né, da origem das espécies, dos primatas, não é? Então, entender, né, como é que essa passagem se dá, não é? Fundamental. É fundamental e tem a ver com a história, não necessariamente, ou seja, esse mundo das ideias, não é? Diz muito. Com a experiência, né? Mas tem a ver com a experiência dessas pessoas. E eu acho que uma das coisas que a gente tem discutido muito é o quanto a inserção
desse grande contingente, a gente falou inicialmente, né? Ou seja, 12 milhões de africanos deportados para as Américas, mais de 5 milhões no território brasileiro, né? Ou seja, quando a gente está no século XVIII, você tem uma população escravizada, muito grande, mas você já tem uma população muito grande de gente livre de cor. Aí, os livres de cor, novamente. Então, você tem muitos libertos, né, que por diferentes razões conseguiram alforria, e você tem gente que é de cor, mas é livre, ou porque, enfim, nasce de uniões, né, com pessoas que não eram escravizadas, não é? Ou uma geração, como eu já falei, né, de pessoas que descendiam de libertos. Não é? E essas pessoas começam a ocupar diferentes lugares sociais, que não eram mais a condição de escravo, né? Que é um pouco isso do Godinho, lá no século XVIII, em Coimbra, e de outros estudantes que depois eu encontro. Ou seja, as pessoas livres de cor, elas não estão mais só no mundo da escravidão. Elas também já estavam no mundo da liberdade. Certo. E acho que uma discussão muito interessante, não é? A Silvia Lara fez isso no Brasil, nos fragmentos setecentistas, né? O Jean-Frédéric Chobe fez isso, quer dizer, ele é um francês que estuda o Império Português, também caminha nesse sentido, né? Que é pensar, ou seja, o quanto o impacto da presença desse grande contingente de pessoas livres de cor está diretamente relacionada com novas formas de hierarquizar a sociedade, não é? Ou seja, no mundo da escravidão, na sociedade escravista, a condição, aqueles que estavam submetidos, não é? A condição de trabalhador, não é? A condição, né, de inferior, né? Trabalho braçal. Do trabalho braçal, não é? Do controle absoluto das elites, eram essas pessoas escravizadas. E aí você vai tendo um contingente de gente que é de cor, mas que não é escravizado. Então já bagunça um pouco o coreto. As frestas ali da sociedade da mineração, por exatamente, exemplo. Exatamente. Você tem cada vez... muitos desses... Bom, além do Godinho, depois eu encontrei outros, né, estudantes de cor em Coimbra. E a partir da década de 1720, muitos de Minas Gerais. E que tem a ver justamente com essa população livre de cor que vai crescendo nas franjas aí da mineração e ascendendo, né? Enfim, pelo comércio e que aí tem dinheiro para mandar o filho para estudar em Coimbra. Não é? Então, o que vai ocorrendo é isso. Então, você tem essa gente que está bagunçando a hierarquia social. E aí, assim, à medida que vai se aproximando, né, a abolição, ou seja, cada vez vai ficando mais evidente, né, que você não tem mais, né, que você não terá mais a instituição da escravidão para manter essas pessoas naquele lugar, não é? As hierarquias raciais, elas entram justamente aí, não é? Ou seja, você passa a ter um outro elemento que vai dizer agora qual é o lugar que essas pessoas devem ocupar. Certo. Não é? Isso até no próprio liberalismo constitucionalista, né? Exatamente. A Constituição de 1824 não cita, mas ela cria mecanismo de hierarquizar, né? O debate é interessante. A Keila, né, Greenberg, que estudou o Rebouças, né, o fiador dos brasileiros, o pai, né, do André Rebouças, ela tem uma parte do livro dela sobre o Rebouças, que ela conta com muitos detalhes como foi o debate, né, em torno da... Bom, primeiro, a escravidão ninguém discutiu, né, em 23, na Constituinte, né? Ou seja, a escravidão já era um fato dado. Ela não aparecia ali... Não, a escravidão é isso, continua. Vai continuar. Mas os livres de cor foi um problema, porque o debate... Se eles podiam ter direitos, como é que é? Direitos políticos, não é? Como é que é o direito de votar e ser votado? Ou seja, no final das contas, você teve um debate lá, primeiro para saber se os libertos seriam ou não considerados cidadãos. Olha só, você tinha dúvida, não é? Se uma pessoa que já tinha sido escravizado, mas que já tinha garantido a liberdade, não é? A Constituição, quer dizer, o debate constitucional de 23 colocou um problema, ou seja, será que eles podem ser cidadãos? Né? E aí a grande questão do Rebouças bom, se eles forem proprietários, eles
Claro, por que não? Olha, foi bem no liberalismo burguês classicão, né? Por que não? Resolve uma parte do problema, né? Exato. Então, ou seja, então você vê que começa a ter um tensionamento aí, que é o questionamento da cidadania dessas pessoas que são livres e que são de cor, não é? No caso, né, ali os libertos. E que, se for pensar, que é o tensionamento, não é? Ou seja, da cidadania negra, talvez até os dias de hoje. Os dias de hoje, não é? Ou no seja, resto, quando né? você... exatamente, quando se chega na comunidade, né, sem a autorização judicial e invade a casa da pessoa, né? Entra, quebra tudo, né? Ou seja, atira. O que é isso? Quer dizer, mata, quebra o berimbau, né? ou seja, então... ou seja, uma pessoa de cor, há dúvidas de que se de fato ela é ou não é um cidadão brasileiro. Porque se fosse um cidadão brasileiro com direitos, você não invadia, né, a casa da pessoa. Ou não jogava da ponte. Ou não jogava da ponte, sem um mandado judicial. Né? Então, acho que é isso. Então, acho que a questão da liberdade, não é, dos livres de cor, é uma questão chave, isso meus colegas vêm pesquisando e eu tenho concordado cada vez mais, é uma questão chave, não é, para você compreender esse racismo que vai se instituindo. Não é? Como a Flamíra mostrou também Como a Flamíra mostrou, né? exatamente. Quando ela pensa essa racialização no pós-abolição. Exatamente. Né? A raça comum emancipada, né? Exatamente. É isso, acho que é isso. A Flamíra trabalhando, né, numa cronologia posterior, é isso. Ou seja, quando você não tem mais, né, a amarra da escravidão, né, para dizer para aquelas pessoas que trabalham nos engenhos, que elas têm que ficar ali trabalhando no engenho, o que você vai fazer? Você tem que dizer para elas outra coisa, né? Então, você tem que dizer, né, que é isso, ou seja, que a cor delas as coloca naquele lugar, né? Mas você não precisa dizer isso assim também, né? Você pode criar uma lei da vadiagem, né? Ou seja, que é um outro jeito. Você não precisa dizer, olha, você é de cor, né? Ou seja, você é um homem que veio do mundo da escravidão, uma pessoa que veio do mundo da escravidão, e você tem que trabalhar. Né? Então, a lei não diz assim, você tem que trabalhar porque você é um homem, né, que veio do... Não, você tem que trabalhar porque existe uma lei da vadiagem que diz que se você andar por aí perambulando, a polícia vai te prender, entendeu? Porque você tem que trabalhar. Então, ou seja, até o mecanismo legal, né? Bom, aí tem diferenças, né? Acho que o Brasil tem as suas particularidades. Suas jabuticabas, que são terríveis, né? E as suas particularidades também, porque é isso, você não tem uma lei... que segrega, né, ou uma lei que diz que o homem de cor vai preso se ele não trabalhar, mas você tem uma lei da vadiagem que você sabe que está direcionada especificamente para essas pessoas. A cultura afro como um todo, né? A cultura afro como um todo. Do samba lá pelo telefone, né? O chefe da folia ou da polícia mandou avisar. Exatamente, exatamente. Ou é isso que também, como a sua provocação foi pensar o passado e o contemporâneo, né? Eu penso isso, quer dizer, você tem a coisa do suspeito da polícia, né? Ninguém diz que o suspeito é o homem preto, mas todo mundo sabe que ele é o suspeito. Está estampado, né, no imaginário. Então, é isso, está estampado no imaginário. Então, como é que se criou isso? Acho que essa é a questão. Como é que você fez, né, desse homem negro andando pela rua um suspeito? Né? Ou seja, então, isso tem a ver, por isso que eu disse, ou seja, houve um momento em que esse enquadramento das teorias raciais, acho que faz todo sentido, mas eu acho que entender a história social, acho que ajuda a gente a entender muito, né, como é que esse indivíduo foi transformado em suspeito. E aí, acho que para chegar o Monteiro Lobato. Que está ali no momento crucial de um momento que é a reinvenção do Estado brasileiro pelo Vargas, mas também da cultura e do imaginário em relação à miscigenação, né? Há uma celebração, mas numa chave sofisticada de racismo, não é? No Gilberto Freire, no próprio Capanema, que era um tipo mulato, um tipo forte, lembra? Para fazer aquela escultura lá na frente do Ministério. Então, aí acho que tem... eu não sei, acho que tem várias coisas, né? Acho que primeiro acho que reconhecer, não é? Que... essa conformação da hierarquia racial no Brasil, esse nosso racismo à brasileira, não é? De fato, parece que tem um período onde as coisas
são muito, se radicalizam, se tornam muito mais difíceis, né? Para que esses homens de cor lá do século XVIII que eu estudo, né? Que passaram por Coimbra e que depois no século XIX tivessem na Faculdade de Direito aqui do Lago São Francisco ou na Faculdade de Medicina da Bahia. Daqui a pouco o próprio Luiz Gama, novinho, tentando exatamente. estudar. Enfim, a Ana Flávia Magalhães estudou Ferreira de Menezes, ou seja, você tem, né, o Patrocínio estudou farmácia, então, ou seja, você tem ali uma coisa que... Então é isso, ou seja, então você tem uma população de cor livre, que por várias razões conseguem acessar esses lugares de poder ou esses lugares ou instituições de ensino de prestígio e que a gente consegue ver entre os literatos, né? Quem são os nossos literatos? Machado, né? de Assis. Machado de Assis. O próprio Luiz Gama, né? Que é tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Ou seja, então você tem homens de letras, né? Que estão ali ainda no final do século XIX, estão vivos no início do século XX, ainda estão nas universidades no início do século XX, não é? Então, ou seja, você consegue ver essas pessoas. Eu acredito que isso já... são esses anos 30 e do higienismo, né? Ou seja, desse outro momento, né? Em que essas pessoas já não conseguem mais entrar e nem permanecer nesses espaços, não é? E aí elas vão desaparecendo. Né? Vão desaparecendo. Né? Então, o fenômeno é muito interessante. Se você fizer, faça aí né? A gente pode fazer aqui um exercício imaginativo, mas você vai encontrar mais literatos negros, né? Assim, entre os clássicos que a gente lê ainda hoje, no final do século XIX, primeira década do século XX, do que você vai encontrar esses caras publicados nos anos 50 ou nos anos 60. Não é? Não vai, nos anos 60. Se você for olhar o quadro da Faculdade de Medicina da Bahia no final do século XIX, você vai ver alunos e professores negros. Se você olhar nos anos 50, nos anos 40, você não vai ver mais. Né? A mesma coisa, talvez, aqui na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, né? Ou no Rio de Janeiro. O Lima Barreto estava ali no comecinho da... Pois é, eu fico pensando, não é à toa que ele enlouquece, né? Porque aquele mundo foi ficando, ou seja, eu acho que é isso. Acho que a minha pesquisa diz isso, ou seja, tem um momento, não é, em que as coisas realmente ficam muito... Ou seja, e aí sim, você já tinha estabelecido esse racismo, esse chamado racismo científico, na verdade já tinha se conformado no Estado, em termos de políticas públicas, entendeu, de leis. Tem um livro incrível do Gerry Dávila chamado Diploma de Brancura, não é, que o primeiro capítulo do livro dele chama-se... onde foram parar os professores negros do Rio de Janeiro. E ele pega uma foto dos anos 20, não é, de uma escola normal, importante, não me lembro o nome, e aí você vê lá, professores e alunos negros. E aí ele pega uma da década de 40 e essas pessoas sumiram. Tudo embranquecido. E a conclusão dele o que é que faz essas pessoas sumirem? E aí ele diz, ou seja, não é nenhuma lei racial que diz não pode entrar. Ele vai dizer, é o eugenismo e é o escolanovismo. Ou seja, para o eugenismo e para o escolanovismo, que é isso que vai, né, direcionar a educação brasileira nos anos 30, ele vai dizer, o professor ideal, ele é mulher, de classe média e branco. Não é? Daí que vem a leva da mulherada toda das normalistas. Todo mundo um dia teve. Exatamente. Então é isso. Então acho que tem isso, que eu acho que é uma coisa. Agora é outra parte da sua questão e que é interessante, porque ao mesmo tempo você tem toda esse lugar que a cultura negra ocupa, né, na formação nacional, né, o reconhecimento, né, ou seja... Isso que é louco, a gente fala do Gilberto Freire com razão e denunciando essa desrazão, digamos assim, mas ele celebra, né? É um dos primeiros a celebrar como positivo, mas em chave racista, não é isso? Em chave racista, porque ali está posto, ainda que haja um reconhecimento, né? Ou seja, de que a formação cultural do Brasil está ali fincada. Ou seja, ele sabia desses números todos que a gente está falando, né? Da força ele via, das línguas, né? exatamente, das línguas africanas no português do Brasil, né? Na música brasileira, ou seja, na constituição da sociedade colonial. O que seria a sociedade colonial se não tivesse a base ali, né, daquelas pessoas do mundo da escravidão? Mas tem uma hierarquia ali, ou seja, então você tem toda uma valorização, mas de alguma forma você tem uma hierarquia ali do mito das três raças formadoras, ou seja, a gente tem, né, uma herança ocidental europeia que tem um lugar
né, distinto e muito mais elevado, né, do ponto de vista civilizacional, né, e tem ali, né, o reconhecimento dessas culturas africanas, da presença indígena, que inclusive o Gilberto Freire sempre deixou Deixou de lado, né? nunca... E, em geral, até hoje fica, né? Acho que é. Talvez você sabe que o vespeiro que é montar mesa, né? Ou mesmo procurar cumprir, com toda a razão, a diversidade nas entrevistas. Sempre que aparece, mas vocês estão cumprindo, mas vocês não levam os indígenas. Os indígenas, né? É verdade. Até só você imaginar, né, que o debate sobre as cotas raciais demorou muito, começou nos anos 2000, né? Os vestibulares indígenas, né, a entrada dos indígenas na universidade é agora muito mais recente, né? Então, ou seja, você nem tem a presença deles, né, como intelectuais nas universidades, é muito mais recente. Os primeiros doutores, eu acho que é uma coisa bem mais recente, né? Então, enfim, acho que você tem esse reconhecimento, mas é isso, mas é um reconhecimento onde você tem uma espécie de... uma espécie não, ou seja, você tem uma hierarquia que continua posta, né? E isso é interessante, porque isso faz com que a gente talvez entenda, né, por que não tem muita contradição, né, entre você reconhecer a importância da cultura africana no Brasil e afro-brasileira e o samba, né, e não fazer nenhum questionamento sobre a hierarquia racial, sobre as desigualdades raciais. Não é? É muito louco isso, né? Ou seja, e naturalizar essa violência brutal. E naturalizar a violência brutal, né? Isso. E entender que a Beatriz Nascimento tem nessa coletânea de ensaios dela, né, que saiu há pouco tempo, Beatriz Nascimento, quilombola, intelectual e militante, né? Acho que é isso. Sim, até coloquei aqui, Voz de Minha Alma, tem um link da resenha, né, que você fez, Lucilene, sobre esse livro da Beatriz Nascimento. Se der aqui, põe aqui. Aí, ó, tá na Afroásia, né? Isso mesmo. Coloca o link também no chat para o pessoal poder baixar. Tem a resenha ali da Lucilene sobre a Beatriz, que essa é historiadora, né? Também, eu entrei na USP como classe trabalhadora do ABC, criado no sul de Minas em 2002. Tive aula de História da África com a Vicembá. Ainda teve aula, minha geração nem teve. Não teve, né? Então, eu tive uma disciplina, aí ela deu Chinua Achebe, eu lembro, uau, ficava maravilhado. Mas não ouvia falar de Abdias. Ela deve ter falado, mas era uma disciplina só. Abdias Nascimento. Eu falei para Elisa Lark Nascimento, que é a companheira do Abdias, né? E viúva, e também fundou com o Elipe Afro, companheira intelectual. Falei, nossa, estou aprendendo mais com a Abdias, com uma norte-americana que casou com ele, do que com os nossos intelectuais. Né? Mas eles estavam fora dos currículos acadêmicos. Estavam, né? Estavam. Eu mesmo não li. Abdias, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento. Sim, tudo isso, com certeza. Não, eu faço parte de uma geração, sou mais velha que você. Só um pouco. Então, mas faço parte de uma geração que não teve História da África no currículo acadêmico, não tinha, né? Ou seja, a História da África no Brasil só entra nos currículos acadêmicos depois da lei de 2003, que tornou obrigatório o ensino em todos os níveis, então não tive, né? O que eu aprendi de África foi porque eu já estava na militância lá estudantil do movimento negro e a gente lia capítulos da História Geral da África na biblioteca, sim, e discutia, mas a gente não tinha disciplina. E tampouco a gente lia esses intelectuais, ou seja, imagina, Abdias, Guerreiro Ramos, Lélia, Beatriz, ou seja, né, a gente não tinha, ou seja, o pouco que eu li desses intelectuais foi semelhante aí à História Geral da África. Lia porque a gente tinha grupos de estudos da militância negra e a gente lia na biblioteca. Agora, isso na sala de aula, acho que ou seja, nenhum professor levava isso para a sala de aula, isso não tinha nos programas de disciplina. Então, essa é a prova cabal dessa hierarquia dentro do sistema escolar, né, universitário. Isso é muito interessante, porque é verdade, ou seja, a prova cabal de que essas pessoas estavam, ou seja, nem sequer se aventava a possibilidade, né, de que esses intelectuais, né, pudessem ser cânone, né? Exatamente, pudessem ser relevantes, né, e o que os nossos colegas vêm falando sobre Guerreiro Ramos e relendo, enfim, acho que não vou entrar nessa seara que não é minha. Mas é isso, então, só para voltar a falar da Beatriz, então eu acho que ela... fazer essa resenha sobre a Beatriz foi uma coisa interessante, então também acho que eu queria falar sobre isso. Eu fico, às vezes, meio envergonhada,
Porque eu não sou a especialista em Beatriz Nascimento. As porque pessoas essa depois coisa vão me perguntar por causa da resenha. Sim, né? Mas é interessante isso, porque ao mesmo tempo que você é uma historiadora do século XVIII ou que estuda século XVIII, mas pensando nessa estrutura, nessa permanência, nessas experiências, elas são muito contemporâneas, né? É difícil fugir também, né? E eu sou uma historiadora também, né? E sou enfim, uma professora, acho que negra, numa universidade em Campinas. Então, ou seja, acho que na verdade tem uma série de coisas que eu acho que me colocam no circuito intelectual, né? Ou seja, eu acho que além isso, ou seja, acho que claro que eu penso o racismo em longa duração, não é? Porque a minha condição me obriga não, ou seja, me constrange a pensar o racismo em longa duração, porque eu não consigo. Se eu ligar a chave no século XVIII e desligar, eu não tenho, né, no meu cotidiano, eu não posso desligar a chave do século XXI, não é? Então isso me constrange. Porque é um estado de exceção, no fim das contas, permanente. Permanente, né? Exatamente. Então não tenho como. Mas evidentemente que acho que tem todo um circuito que foi de uma história de militância, mas que também é um circuito intelectual, né, dos meus colegas que me aproximam de uma série de temas. Então, a minha história com a Beatriz, com a resenha, foi isso. Então, eu não sou uma especialista, eu acho que evidente que, né, o professor Alex Hatz, né, a professora Marilé Almeida, que são meus colegas e são, enfim, estudiosos, né, da obra da Beatriz, e inclusive batalharam muito, né, para projetos editoriais, enfim, então não sou eu a pessoa. Então, mas como é que foi essa história da resenha, né? Era isso, ou seja, a gente estava ali no momento, isso foi 2019, né? Eu acho que foi 2019, né? E isso é incrível também, não é? Porque de alguma forma você tem uma das repercussões, né, do Black Lives Matter no Brasil, não é? Foi, evidentemente, uma espécie de impacto, né, no mercado editorial. Né? Isso acho que várias pessoas já chamaram atenção para isso. Né? Ou seja, inclusive até uma espécie de meia-culpa manifesta em público. Né? Ou seja, eu me lembro que teve um momento que tinha aquela coisa de convidarem as pessoas para falarem, para as entrevistas, né? Comente o que está acontecendo nos Estados Unidos. E aí, sim, mas aí você tem que convidar os pesquisadores negros, os historiadores, os cientistas políticos negros que estão pensando sobre a questão, né? Enfim, acho que tem uma dimensão, mas tem uma dimensão ali que eu acho que é muito interessante do impacto do mercado editorial, e aí você começa, depois foi a pandemia, e a gente começou a ter, estava na pandemia, né? A gente começou a ver lives de muita gente, né? Enfim, mas aí eu entrei, assim, a gente foi assistindo lives, e aí eu comecei a conversar com vários colegas, né? Falei, gente, olha, é verdade, né? Olha só, a edição do Abdias lá de 1960 e tanto, nunca ninguém reeditou, não é? E a Lélia, e que ninguém reeditou, e aí de repente começam os projetos editoriais novos, vai sair pela Zahar, enfim, tal. E aí saiu o livro dessa coletânea, que nem foi para uma grande editora, né? Foi uma editora ainda independente da União dos como é que é o nome? União dos Pan-Africanistas, eu esqueci o nome desse grupo editorial. E aí eles mandaram um livro para a Afroásia, né? E mandaram para a Afroásia, e aí o João Reis, que é meu amigo, falou, você não quer fazer a resenha da Beatriz? Porque a gente está conversando muito sobre o tema, e uma das coisas que e aí acho que me ainda... digamos que me incomodava um pouco em parte dos debates, era assim, então, a obrigação de você reconhecer a intelectualidade negra, então todo mundo citava os nomes, falava de fulano, beltrano, ciclano, eu falava assim, mas quem que está lendo essas pessoas? Né? Em geral acontece com outros intelectuais também. Exatamente, né? É isso, você entra no mundo das citações e eu queria saber, bom, então... Quem está lendo hoje? Exatamente, as pessoas estão sendo lidas, não é? Eu falei, eu quero saber mais, então aparecia sempre, eu sabia um pouco da história da Beatriz, né? Mas aparecia sempre, uma militante, enfim, a história trágica, importante para a história dos quilombos. E aí eu falei, não, mas eu queria saber mais, eu quero saber mais. E aí foi a proposta de fazer a resenha. E eu adorei ter feito a resenha, porque a resenha me permitiu conhecer mais a pessoa, né? Eu queria muito saber, porque ela é uma pessoa muito
interessante, assim, uma mulher muito corajosa, sabe? Muito ousada, né? Eu ia mencionar ela aqui em relação à cultura brasileira, porque na primeira fase, assim, nessa coletânea, eles publicam os textos cronologicamente, né? Então, tem texto da década de 70, texto dos anos 80 e textos dos anos 90. Na década de 70 era um período em que ela estava escrevendo, e era uma coisa da militância negra também naquele momento, ela estava escrevendo muito em jornais para o grande público, Jornal do Brasil, não é? E entrando em debates públicos, assim, era a questão mesmo, sabe, da denúncia da democracia racial, não é? E aí tem um texto dela que é incrível, uma parênteses é esse, né? Tem um texto incrível que ela está falando sobre como era fácil para a intelectualidade classe média carioca festejar a cultura negra, não é? Dizer, desde a bossa nova, no mínimo, né? Exatamente, da bossa nova, e vão subir no morro, e vão ouvir, né? Aquela coisa. Né? Ela vai assim, né, nesse texto diz assim, bom, isso, né, ou seja, é muito fácil, ele fala, mas quando a gente vai para o debate público, né, e ela diz assim, essa classe média, carioca, intelectual, de esquerda, né, CPC da Uni, né, enfim, ou seja, é muito fácil festejar a cultura negra, mas quando a gente vai levar para o debate político, não é, a importância da questão racial, eles dizem que isso aqui vai dividir. Não é? É uma pauta divisionista. O próprio Vinícius de Moraes falou isso, não à toa, né? Ah, eu não sabia, falou? Uma frase parecida com essa. Não sabia isso, eu não sabia. Então, mas típico, né? Porque ele se dizia que era o branco mais preto do Brasil. Pois faz sentido. Né? Então ela dizia assim, que era uma pauta divisionista, né? Não, isso aqui vai dividir, não é a questão... ainda hoje, né? Esse debate... Total. Maluco do identitarismo, né? Que eu já estou ficando chateada de ouvir. Desculpem. Desculpa a liberdade. Mas é isso, ou seja, a ideia, então, de que essa pauta é uma pauta que divide a esquerda. Né? E aí a Beatriz, num desses textos, então, que ela publica, não me lembro em qual veículo de imprensa, se era o Jornal do Brasil ou qual era, que ela diz assim, ela fala assim, então, tá vendo? É fácil mesmo você falar, olha que lindo o samba, o Brasil, olha a cultura negra, e tal. Agora, quando a gente quer mexer na estrutura, na desigualdade racial, aí não pode. Né? Então, acho que é um pouco essa questão que você coloca, ou seja, não há, o que a Beatriz estava falando lá, é que não há nenhuma contradição, entendeu? Em você dizer a cultura negra, sabe, né? Enfim, né? A nacionalidade brasileira, tal, porque você pode, parece paradoxal, né? Mas você pode fazer isso sem qualquer questionamento à desigualdade, à estrutura social, e eu acho que é isso que tem... louco. Pautado, né, o Brasil, né, a sociedade brasileira. E tem um outro artigo dela muito interessante nessa primeira parte dos anos 70, eu acho que também saiu no Jornal da Grande Imprensa, Jornal do Brasil, que ela faz uma resenha crítica ao Cacá Diegues, ao filme Chica da Silva. Também é outra coisa, né, porque assim, e aí ela diz que acho que tem a ver com esse mesmo mote aí, né. Então ela diz assim, olha, o filme... faria muito sucesso hoje o texto dela nas redes, né? Porque ela... Publicado no Twitter. Porque ela lacrou, assim, né, o Cacá Diegues, e é um texto, assim, a estrutura do é inteligentíssima, é interessante, ela vai desconstruindo, né, a maneira como ele constrói a personagem, as relações, né? E aí ela termina dizendo assim, olha, ali, o filme ali é o Brasil visto da Casa Grande, né? E aí ela falou, e nessa leitura, ele falou do filme do Cacá Diegues, ele fala, como é que ela diz? Ela diz assim, ele coloca o debate sobre as relações raciais no Brasil na Idade da Pedra. Olha só. Assim, detona. Detona. Lacra, né? Hoje, sim, é o termo. Ele seria cancelado hoje na... Seria. E com razão. Eu até coloco isso no artigo, né? Que ele tem que ele seria cancelado. Então, é isso. Então, você vê... Então, ou seja, a valorização da cultura negra pode passar ao largo, né? De qualquer... debate que, de fato, aponte a... Exatamente. Não é? Que aponte a desigualdade, não é? Ou soluções ou intervenções, né? Para a desigualdade. Né? Silene e Reginaldo, olha, você nem viu e nem eu,
mas já estamos aqui com 1 hora de programa. Não acredito. E como você, né, foi a única entrevista que ela topou fazer aqui, eu estou aqui me sentindo lisonjeado, privilegiado. Todos os privilégios, sim, para mim, para o Provocação Histórica, porque são 4 anos de grandes debates, como esse que vocês viram aqui, na verdade, uma aula magna da Lucilene Reginaldo, a quem eu agradeço de coração mesmo por ter vindo. Obrigada, nem vi o tempo passar. Não, você vai voltar agora nessa nova temporada para a gente falar do Monteiro Lobato e a literatura, né? Para a gente falar... Não falei do Monteiro Lobato, então, né? Mas não dá mais. Deixa para um segundo momento. Tá bom. Mas é racista sim, obviamente, né? Racista sim. Racista. Mas não significa que a gente não possa ler dentro de uma crítica, né? Não, tem que ler. Eu acho que pelo menos é o que eu falo isso naquele texto. Eu acho que... Agora, tem que ler, mas o que eu coloco lá é isso. Ou seja, eu acho que eu posso ler o Monteiro Lobato, né, pensando nessa história social, do racismo, e agora com muito... Porque eu sei, na verdade, ou seja, um pouco... Por que é importante? Ou seja, ele formou a cabeça desses brasileiros que podem realmente adorar o samba e a Umbanda e a cultura brasileira e não se comover diante de um corpo negro ali ou de vários corpos negros ali mortos na favela. Então, ter lido Monteiro Lobato na juventude, na infância, ajuda as pessoas, sabe? Conforma a cabeça brasileira que é capaz de fazer isso. Então, por isso é que eu acho que tem que ler, né? E para a gente entender como é que esse movimento se dá, ou seja, uma coisa que a literatura é capaz de fazer, né? E ele fez muito bem. Reconstruindo uma realidade, colocando ela de maneira brutal, né? Mas, Lucilene, muito obrigado. Já está chegando a hora de ir. Queria agradecer mais uma vez a você por ter vindo aqui no Provocação Histórica, e vou ostentar aqui, foi a única entrevista que ela deu aqui nessa temporada. Dizer que uma alegria te receber nesses 4 anos de provocação, fechando e ao mesmo tempo abrindo essa nova temporada. Queria agradecer ao nosso grande público, à nossa produção. São 4 anos de debates que são feitos para o grande público, mas sem perder a qualidade do que há de melhor nas nossas universidades públicas. E foi isso que eu tentei nesse tempo todo fazer, tentamos, mas não teria conseguido se não fosse a Meneghello vindo aqui abrir os debates, você, Vlamira, vários colegas da historiografia da escravidão, com quem eu aprendi, porque sou de origem uspiana, né? Então isso vale para o Tames, para o Alain Youssef, amigos de longa data, colegas, mas também o pessoal da Unicamp, né? Do Secult, o próprio Fernando Teixeira, olha só. Enfim, o pessoal que pensa a República também. Mas é isso, muito obrigado a vocês, historiadores e historiadoras, que abrilhantaram Provocações esse tempo todo. A Lucilene Reginaldo, a nossa produção, ao nosso grande público. E vamos agora abrir aqui os nossos 5 anos de provocação em grande estilo. Obrigado. Obrigada, Lina. E vai voltar aqui para a gente fazer os outros debates. Né? Vou ficar mais 6 meses. Um beijo no coração. Tchau, gente. Obrigada, gente. Prazer. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Porque nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa.